Vou até levantar para trazer esse caso para o Brasil, porque o Rafael, ele foi morto com 5 tiros a queima-roupa em frente a um posto de saúde. Ele cumpria prisão domiciliar por um feminicídio que aconteceu há 10 anos. A suspeita é que agora o Rafael foi assassinado pelo filho dessa mulher, que há uma década depois decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Nós vamos chamar agora a Ariane Rolim, que tem mais informações sobre esse caso. Ariane, cadê você? Fala comigo, porque inclusive nós temos as imagens agora sendo veiculadas, um flagrante que mostra exatamente o momento do crime, Ariane. Marcão, muito triste, né? Porque a gente tem aí uma história de vingança de um adolescente de 17 anos que há 10 anos atrás, aos 7 anos de idade, viu a mãe sendo morta com 20 facadas por esse homem, pelo Rafael. Tudo aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro, e esse homem, Rafael Garcia, estava na frente de uma unidade básica de saúde, pasmem vocês, aguardando a atual esposa dele. Eu vou relembrar, ele estava cumprindo, né, uma pena por feminicídio, matou a ex-companheira com 20 facadas e estava casado novamente, seguindo a vida dele, parado nessa unidade básica de saúde, em cima de uma moto, esperando a companheira. Nesse momento, Marcão, as câmeras de segurança conseguiram registrar quando chega um adolescente por trás e dá uns disparos na cabeça e no pescoço do Rafael. O corpo de bombeiros, a polícia chegou a ser acionada, mas chegando no local, o corpo do Rafael já estava sem sinais vitais. Esse rapaz que se aproxima, existe essa suspeita, o principal suspeito é o adolescente que teria vingado a morte da mãe. E Marcão, o que chama a atenção é que aos 7 anos de idade, durante um churrasco ali em família, que ele viu a mãe ser assassinada friamente com 20 facadas, ele jurou o então padrasto de morte. E 10 anos depois, ao que tudo indica, ele acabou cumprindo o que falou, né? E tudo isso, Marcão, por um motivo que realmente deixa todo mundo estarrecido, porque a gente tem uma criança que tem a vida marcada por violência e agora acaba cumprindo essa promessa. O caso segue sendo investigado, a polícia tenta localizar o adolescente que é investigado e está desaparecido, né, até o momento. E agora a polícia usa dessas imagens da câmera de segurança para tentar localizar, porque o adolescente, depois de ter efetuado os disparos, ele monta numa outra motocicleta que estava esperando ele no local para poder dar fuga. E o Rafael morreu ali, na frente da unidade básica de saúde, com os disparos na cabeça e no pescoço, Marcão. Olha, a Ariane trazendo todas essas informações, inclusive nós temos uma reportagem. Quer ver? Roda pro Brasil, vamos lá. A vítima foi identificada como Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos. Segundo testemunhas, Rafael aguardava a esposa ser atendida na unidade de saúde, quando foi surpreendido pelo atirador. Foram pelo menos 5 disparos. Após os disparos, o criminoso fugiu rapidamente e subiu em uma motocicleta que já o esperava a poucos metros do local do crime. Rafael Garcia Pedroso já havia sido condenado por um crime anterior. Em 2016, ele foi responsável pela morte da esposa, Glauciane Cipriano da Silva, de 28 anos. O crime aconteceu durante uma cavalgada, também em Frutal. Na época, Glauciane foi morta a facadas. Rafael, que tinha 21 anos, foi preso em flagrante após ser contido por populares. A vítima deixou 3 filhos de relacionamentos anteriores. De acordo com a polícia, a principal linha de investigação aponta para a vingança. O suspeito seria um dos filhos de Glauciane. A Polícia Civil segue investigando o caso. O povo pode ter outra. Atenção, Brasil, é um caso que nós estamos trazendo agora para os nossos telespectadores, porque a história é o seguinte, doutor Eduardo Nóbrega e os telespectadores que acompanham o nosso programa. Aos 7 anos, ele viu a mãe ser morta a facadas, aos 7 anos. De repente, ele cresce. 10 anos depois, na época do crime, ele tinha 7.
10 anos depois, 17 anos, correto? Correto. Aí ele decide o quê? Vou vingar a morte da minha mãe. Vou vingar a morte da minha mãe. E o que aconteceu? Ele foi lá e as imagens estão mostrando. Ó. Ele vinga a morte da mãe, que viu ser morta, que viu ser assassinada aos 7 anos de idade. É mais um caso de vingança que nós estamos trazendo agora aqui na tela do nosso programa. Eu sempre falo para todo mundo que nada justifica a você fazer justiça com as próprias mãos. Nada justifica. Nada justifica. E ele vai ter que pagar na cadeia, assim como quem também matou a mãe dele quando ele tinha 7 anos de idade. É mais um caso que divide também a opinião aí dos nossos telespectadores, né? Divide a opinião, mas você está correto, um erro não justifica o outro. Perfeito. O que o adolescente praticou é um crime, é um ato infracional e ele vai responder por isso. Marcão, eu, Eduardo Nóbrega, como advogado do povo, não defendo estuprador, não defendo feminicida. Agora, esse caso, Marcão, nós vamos ter que aguardar as autoridades investigar e mostrar para a nossa sociedade que não se pode fazer justiça com as próprias mãos. É, porque na realidade não pode. Ele, na realidade, viu a mãe ser assassinada. Eu sei da dor, me coloco no lugar dele, porque nós estamos falando de uma mãe. Você vê sua mãe ser assassinada a facadas de forma covarde e cruel, como ele viu, aos 7 aninhos de idade, não é fácil. E é por isso que as pessoas precisam buscar Deus. As pessoas precisam buscar Deus para tirar esse ódio e deixar que a justiça seja feita, porque ele não pode se comparar com o assassino da mãe dele. O que ele fez? Ele fez o contrário. Ele foi lá e se comparou com o criminoso e matou o cara. E Marcão, agora o Estado deixou esse rapaz na mão 2 vezes, porque não protegeu a mãe dele quando ela foi assassinada e depois ele teve que ver esse feminicida solto nas ruas porque as nossas leis são frágeis, Marcão. São frouxas. Como é que ele já estava solto tendo matado a mãe desse rapaz há 10 anos atrás? Concordo com você em número, gênero e grau.